Fala pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde e do horário que você estiver vendo. Aqui agora a gente está ao vivo falando de Vicente Carvalho, Guarujá, Itapema Malandro, é isso que a gente se chama aqui. E a gente já começa mais um Fala Claudinha, agradecendo muito mesmo o carinho que a galera tem recebido essa proposta. A receptividade da galera está sendo muito bacana mesmo, muita gratidão. Sério, do fundo do coração. E hoje, né, a gente já é o segundo programa do dia, a gente está recebendo agora quem é ela? Quem é ela? Daniela Samico, tudo bom, Daniela? Tudo bem, Claudinha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. E vamos lá, vamos falar de Itapema e Vicente Carvalho, Claudinha. Eu que agradeço já a sua participação aqui com a gente, né? Foi uma recomendação de algumas pessoas, que aqui assim, você pode também recomendar pessoas para serem entrevistadas aqui. O espaço está aberto e a gente pretende ampliar bastante a nossa posição aqui, que esse programa, especificamente o Fala Claudinha, ele é para dar voz a várias questões, a vários segmentos, a muitas coisas que a gente acha que é necessário ser falado. E aqui a gente começa sempre falando para a pessoa falar dela, né? A gente entra na questão quem é a pessoa por trás de toda a história, né? Porque sempre tem. Então, começa por onde você nasceu, como é que foi a sua infância, período escolar, adolescência. Faz um resuminho para quem não conhece a pessoa, Daniela, conhecer um pouquinho. Claudinha, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Aí eu mudei para Presidente Prudente com 3 anos e meio. Fiquei em Presidente Prudente até terminar a faculdade de Medicina. Quando eu terminei a faculdade de Medicina, eu fui para a Aeronáutica. Então eu fiquei 1 ano no serviço militar, eu fui voluntária. A base aérea que eu fui convocada foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu fiquei no hospital da base aérea. E fiquei fazendo algumas missões de misericórdia, que era o que a gente falava, que trazia pacientes, militares, ou quando precisava transportar algum órgão. Porque eu brincava que eu era mais moderna. Então, na aeronáutica, o mais moderno e o mais jovem, com a pior nota, viu? Não era a menor nota, não. Mas foi muito bom para mim, porque também todos eles eram casados, né? E para se deslocar de um aeroporto para outro, então ficava mais fácil para mim. Então, eu fiz várias missões de misericórdia. Você se formou em medicina com quantos anos? 22. Eu fiz várias missões de misericórdia. Depois que eu saí da aeronáutica, eu fiz uma prova para a FUNASA. E aí, eu fiquei trabalhando com índios 2 anos, no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, Cedrolândia, na divisa, tipo Médicos Sem Fronteira mesmo, né? Uhum. E lá a gente trabalhou muito na parte de multimistura, que é a parte da pastoral. A pastoral lá nos índios é muito intensa, produtiva, eles dão acolhimento, então trabalhamos bastante com relação a isso. Depois que eu fiquei 2 anos lá, é que eu fui fazer psiquiatria na UFMS. Então eu fiquei na UFMS lá mais 2 anos e meio, 3 anos, terminei, e aí eu voltei para Presidente Prudente, fiquei 1 ano em Presidente Prudente e vim para o Guarujá. Então eu estou há 20 anos no Guarujá, amo o Guarujá, morei 1 ano em Santos. Nada contra Santos, que é maravilhoso, mas eu prefiro o Guarujá. Eu também, não sei porquê. Eu prefiro também, não sei. E aqui eu aprendi a viver, amo essa cidade. E aprendi a vir para Vicente Carvalho. Tenho muitos amigos aqui. Inclusive, a gente estava brincando que a maioria das pessoas não sabem o que é Vicente Carvalho. Então, tem gente que não sabe a divisão de Vicente de Carvalho e de Itapema, entendeu? Sim. Muita gente que mora aqui... Gente, aqui é pet friendly, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali, os cachorros estão fazendo uma reunião. Eu vou pedir só um momentinho para a Daniela e vou mandar uma mensagem para o meu irmão, porque realmente eles aumentaram muito o volume, né? Tem hora que eles... Mas parece que está acontecendo alguma coisa ali... E a gente não sabe o que é. Pode continuar, Dani. Eu estou mandando uma mensagem para ele. Costumo brincar que o pessoal às vezes não sabe nem o que é Vicente de Carvalho e o que é Itapema, entendeu? Mas as pessoas falam, não, porque Itapema, porque Itapema. Aí nós falamos, Itapema acabou o PAN, passou a ponte, tá entendendo? É Vicente de Carvalho até a Tuti. Ali é Vicente de Carvalho. De lá até o portão é Itapema. Tô certa, pessoal?
Tá vendo só? Eu. Barca, né? Hã? Até o Portão das Barcas. Até o Portão das Barcas é Vicente Carvalho, entendeu? Não, mas é Itapema. É que assim, na verdade, para quem é de fora, assim, quem veio depois, aqui era Itapema antigamente. O nome oficial era É Itapema. Itapema. Era. Hoje Itapema no mapa não existe mais. É tudo Vicente Só Carvalho. que a gente que é raiz tradicional das antigas, a gente inclusive não entende até hoje por que que mudaram o nome, ou por que que não tem mais, não sobrou um bairro chamado Itapema, não sobrou oficialmente o endereço chamado Itapema não existe. Não existe mais oficialmente. Isso eu detectei, inclusive, confirmei quando eu fiz o censo 2022, eu trabalhei no censo, a gente não sobrou, porque foram mudando as coisas e o antigo Itapema não existe mais. Por identificação, principalmente para quem não é daqui, a gente que é de Vicente de Carvalho, a gente se considera itapemense, porque é a nossa origem, é a nossa raiz, é aquela coisa da gente ser descendente de nordestino e ficar na calçada, e fazer fogueira na rua, e fofocar da vida do vizinho, essas coisas que são muito nossas, né? Assim, é muito nossa, de fofocada assim, né? De conhecer o vizinho, da época que a gente pedia 1 quilo de açúcar e tal, mas os vizinhos são muito os mesmos, que a galera se conhece. Sempre tem alguém que namorou com alguém, que foi casado com alguém, que é primo de outro alguém, que estudou com alguém. Sempre tem um elo de ligação. As pessoas que estão aqui há mais de 20 anos, vai ter, uma média de 10 anos para cá. Você vai conhecer alguém que conhece alguém, você fala, nossa, fulano se conhece, nossa, é teu primo. Rola, porque é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, só que também tem essa coisa de ser pequena, nesse sentido eu chamo de aconchego, porque é como eu me sinto aqui. Eu me sinto aconchegada, né? Já morei em vários lugares, sou nascida aqui, mas tem essa coisa do aconchego. E aí, quando eu fui colocar aquela placa lá do Eu Amo Itapema, a prefeitura, na época, não lembro nem qual foi a gestão, se eu não me engano, foi Walter Suma, se eu errei aqui também, mas optou por colocar Itapema por identificação, mas não Eu sempre soube por... dessa divisão. não, Então, acabou o PAN, desceu a ponte, da ponte até a Tuti é Vicente Carvalho. De Vicente Carvalho, mas dali da Tuti até o portão é Itapema. não, e na verdade não é, porque tipo, antigamente existia o bairro chamado Itapema. E aí então, o pessoal o bairro do Itapema. Jardim Boa Esperança, por exemplo, quando vinha para cá, falava, tô indo no Itapema. Mas aí depois os bairros foram mudando. Aí tem Jardim Santense, tem Bocaina, tem. Aqui mesmo é Jardim Santense, quase ninguém conhece esse bairro Jardim Santense. Quase ninguém. A gente que mora aqui que sabe pelo endereço, entendeu? Então, é bem assim. E ficou, como algumas coisas aqui também, né? Mudou o Morro do Maluf, não é mais Morro do Maluf, é Morro da Campina. As próximas gerações não vão sequer saber que um dia foi Morro do Maluf. E muita gente, até hoje, não consigo chamar de Morro da Campina Eu ainda. só consigo chamar de Morro do Maluf. Então, e agora não existe mais o Morro Não do Maluf. sabia, olha que interessante. Ele virou Morro da Campina. Ninguém sabe por quê, Tá. ninguém consegue explicar de onde tiraram esse nome. E virou, oficialmente, você procurar lá o Morro do Maluf, ele não existe mais. Virou Morro da Campina. E algumas coisas, até praças aqui que mudaram de nome. Isso é uma outra discussão de cidadania que a gente precisa depois aprofundar, aproveitar Mas que é na sabe o que eu eleitoral, da identidade. Eu moro aqui há 20 anos, aí você fala que todo mundo se conhece. Inclusive, eu me casei aqui, né? Porque eu fui muitos anos casada com o pessoal do dono da Roca. Ah, Tanto fala da- bem pertinho. Tanto da Paraná quanto da Tiago Ferreira, agora ficou na Paraná. Uhum. Fiquei muitos anos casada com, inclusive, meu filho, né? Meu Pedro maravilhoso, que eu amo de paixão. Então, eu vivo aqui há muitos anos, entendeu? E eu gosto bastante. Eu fui médica da São João, né? 8 anos do pronto-socorro da São João de quinta-feira. E comia sempre na Vitória, minha pizzinha na Vitória. E realmente faz parte do meu Obrigada, coração. Freixo. Os cachorros realmente estava acontecendo alguma coisa lá fora, né? Acontece. Quem tem petzinho em casa sabe que é assim, eles dão uma doida e vai, né? É. Mas assim, a gente tem. Aí a sua infância, você casou aqui, então. Casei aqui. Casei com o Sérgio. Fiquei casada há muitos anos com ele. Depois, por outras situações, cada um seguiu o seu caminho, mas nós somos amigos até hoje, graças a Deus. E é isso. E eu continuo vindo para Vicente Carvalho do mesmo jeito, entendeu? E gosto daqui. Tem muitos amigos aqui, graças a Deus, entendeu? Até o nosso carnaval nós fizemos aqui em Vicente Carvalho. E esse ano foi bem legal. Nós vamos fazer todo ano, se Deus quiser, o carnaval, que eu amo carnaval. Desfilei na Amazonense, que eu já tinha desfilado antes, né? Desfilar é gostoso demais, né? Nossa, eu tinha desfilado, mas eu tinha desfilado só
na ala do presidente. Dessa vez não, dessa vez eu vim no carro abre alas, porque eu fiquei apaixonada. Sempre que desfilava era no chão. Pois é. Quando eu tinha perna para isso, era no Então, chão. Porque hoje em dia eu não aguento mais. Pois é, então eu também não. Ai, mas foi maravilhoso, foi muito emocionante, viu? Mas aí aqui você trabalha na área da saúde pública, não? Eu sou médica e eu sou concursada da Prefeitura Municipal, no plano da rodoviária, né? E como eu era médica aqui da São João. E eu tenho consultório particular, sim, faço psiquiatria no meu consultório, que é minha paixão. A paixão da minha vida é minha área, eu adoro escutar, entendeu? Pode dar Rivotril pros cachorros, que eu tô com vontade, que Não eles estão latindo pode, demais. não, imagina, vai ser dar o bichinho de maneira nenhuma, não. Eu já tô ficando revoltada. Não pode. Os veterinários vão entender, não pode. Viu, gente? Não, quem tivesse ideia de Não M como eu faça tive isso, agora, não faça isso. Então, mas é isso. E a gente está aqui. Eu já fui candidata, pré-candidata a vereador. Já fui candidata, né? Sim, Em 2000. no momento você é pré. Agora eu sou pré. Teve quantos votos? 1.234 votos. Olha, gente, é uma baita votação, Eu viu? trabalhei Não é bastante, fácil. Já foram Não é uma votação fácil de alcançar. Tem alguns anos que eu fui e o pessoal pergunta, doutora, mas a senhora foi àquela época, por que a senhora resolveu voltar só agora? Eu vou dizer uma coisa para você. Naquela época, o meu menino tinha 4 anos. Ixi. O meu menino precisava de mim, entendeu? Uhum. E muitas coisas aconteceram também. Então eu falei, não dá para ser candidata. Eu vou esperar, vou trabalhar bastante, vou esperar o momento certo para eu voltar e ser candidata. E meu menino está com 14 para 15, já é todo independente, não precisa mais dos meus cuidados. Precisa, entendeu? não com tanta mas intensidade, não é dependente né? mais, entendeu? É. E eu gosto muito de política, eu sempre gostei. Eu acho que a política sim pode ser usada para o bem, entendeu? Pode trazer, não é verdade? Deve ser usada, então, né? eu sempre gostei, sempre desde a época da minha faculdade, até antes, sempre participei. Eu acho que todo mundo devia participar, se entender, escutar, ouvir, escutar os dois lados. Existem dois lados, entendeu? Respeitar os dois lados e ir naquele que você acredita, não é verdade? Às vezes tem mais de 3, né? Tipo aqui, deve ter uns 5 lados essa eleição. Deve ser um hexágono. Aqui o Guarujá, eu brinco que o Guarujá é uma cidade de especial, né? Porque quem vai precisar de complicado. Rivotril sou eu, que eu tô nervosa com esses cachorros que não estão parando. Mas Vocês que eu não esquece tomo, eu eles. vou precisar, eu tô tomando. Imagina, bom, eu amo cachorro, então não posso falar nada. Mas eles estão... Fala bem pertinho pro povo Tá conseguir bom, vou ouvir falar a bem gente. pertinho pro pessoal me escutar, tá bom? Ninguém vai nem escutar o cachorro. É, amém. Então, mas e aí, Claudinha? E aí você atende aqui e tal. A tua área é psiquiatria? Eu sou psiquiatra. Aí no posto você atende como psiquiatra? Então, ou... eu atendo a urgência e emergência, que eu sou concursada a urgência e emergência. Mas é o seguinte, lá tinha um médico que passava visita nos internatos. Então, tem alguns leitos separados para os pacientes mais graves no plano da rodoviária. Mas os pacientes graves mesmo. Não, mas lá assim, você não atende como clínica geral? Não, se precisar eu atendo. Sim, mas... Se eu sou plantonista, entendeu? Eu atendo, sim. Mas lá tem esses leitos e eu passo visita nesses pacientes internados, todos que é os da dias. área da psiquiatria. Os casos mais graves, entendeu? E aos pacientes que aguardam a vaga, por exemplo, para o PAI, para o Hospital Guilherme Álvaro, que é o hospital de referência da Baixada Santista, daqui de Guarujá, é o PAI, que é uma boa psiquiatria lá. Mas O que significa essa sigla? Toda vez que a gente fala uma sigla, uma palavra diferente aqui, a gente explica. Pronto atendimento. Pronto atendimento? Então, e lá são 30 leitos para a Baixada toda. Então, é difícil. O paciente chega lá no PAN, não tem um leito naquele dia, entendeu? Alguns casos, raramente a gente consegue, mas a gente tem que ir para o CISREG, aguardar a vaga. Enquanto esses pacientes aguardam, eles ficam lá. Isso quando a pessoa está em surto, está em crise, como é que chama? Está em crise, quando tem risco de suicídio. Principalmente, os pacientes hoje na psiquiatria só são internados quando existe risco de vida para si ou para outrem. Tem que ter risco de vida. Senão, não tem a necessidade do paciente ficar internado, entendeu? Se ele ficar agressivo, ou seja, se ele for agredir outra pessoa, existe a necessidade dele ser internado. Senão, não. Senão, o paciente é tratado a nível ambulatorial, nos CAPs. O município tem CAPs, entendeu? As USAFAs estão sendo treinadas para acolher esses pacientes também. Então, as USAFAs, a Unidade de Saúde da Família. Por sinal, eu fui médica de todas as USAFAs. Todas, porque como eu trabalhei muito aqui, Vila Zilda, Vila Edna, Morrinhos, USAFAs do Jardim Brasil, Perequê, de sexta-feira eu ia até na Prainha Branca.
atender o pessoal na Prainha E Branca. o pessoal fala, quando eu falo aqui, que a gente já falou disso em outros programas, aqui nesse meu bairro que é perto da Tiago Ferreira, aqui não tem o Zafra ainda. Não tem. Mas tem o postinho aqui Tem a da São UBS e João, tem a tal. unidade da São João. Tem a UBS, essa aqui ficou fechada há uns 2 anos e a gente foi deslocado lá para Vila Áurea. Mas também não funcionou direito, né? Mas tudo bem. Vila Áurea e tem Jardim Progresso, A né? gente está, para quem não entende, quem não sabe, usar a Unidade de Saúde da Família, a gente já explicou em outros programas aqui, Exatamente. que é um sistema que vai de casa em casa, os funcionários vão, a gente já trouxe até funcionária da USAFA que já deu entrevista pra gente. A gente trouxe paciente sua que a gente não sabia que era na sexta-feira, a Paty veio e falou muito bem, ainda brinquei com ela na Paty, hora. um beijo, viu? Olha onde eu tô vai aqui, vir ó. aqui na segunda, aí legal e tal, porque a Paty, ela veio, que ela participou do atendimento. Esse cachorro nunca ela tira tanto. Mas assim, ela participou durante a Covid na linha de frente, então a gente conversou bastante sobre isso. E você, aí tá aqui e tal, é médica, psiquiatra na cidade. Como você avalia o sistema de saúde local hoje, assim, a saúde pública local? Qual seria hoje o que você poderia sugerir, se alguém fosse te ouvir, né, digamos assim, e executar a mudança? O que você sugeriria para melhoria, assim? Qual é a sua avaliação sobre o sistema local? A minha avaliação é o seguinte: existem hoje. O sistema de saúde, a gente primeiro tem que abrir o mapa. Eu sou bem assim, sabe? Tem que abrir o mapa do Guarujá, de Vicente Carvalho, entendeu? E pontuar as regiões que são necessárias terem os AFAs, e aquelas AFAs têm que corresponder X moradores. Então, cada USAFA tem que ser responsável por X moradores, entendeu? E ver em localizações estratégicas aonde tem a falha, para Fazer um terem raio-x novas mesmo, USAFAs, né? para terem novas USAFAs, entendeu? Para terem novos agentes comunitários que vão visitar essas famílias para ver a necessidade. Ampliar e muito o PID, porque nós temos muitos pacientes acamados, a gente sabe disso, entendeu? Para quem não sabe o que é o PID, o que é o PID? O PID é quando o médico vai na casa atender os pacientes acamados, tá certo? Então tem que ampliar o PID e principalmente criar novas unidades de pronto-socorro, que são os PANs, tá certo? Assim, em pontos estratégicos. Eu acho que pelo menos mais 2 PANs. Mas veja bem, eu sou candidata a vereadora. Sim. O vereador, ele não promete que vai construir hospital, ele não promete que vai fazer Não, a minha pergunta PAN. foi exatamente a sua avaliação enquanto atuante, que é o que eu pergunto para as pessoas que estão trabalhando na área da saúde, a sua avaliação enquanto trabalhadora da área, Sim. não enquanto pré-candidata. Então, eu acho assim, eu trabalhei em outra, sou médica, concursada, já trabalhei em outras gestões. O pessoal fala, nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Gente, o calo do sapato de qualquer administração é a saúde. Porque você faz e nunca tá bom. Tá certo assim? O Guarujá é mais complexo porque precisa realmente de novos hospitais. Então, nós precisamos de mais leitos hospitalares para comportar o número de pacientes que nós temos. Isso é muito importante. Não adianta a gente fugir, porque nós precisamos de hospital. Tá? Estrutura, etc. Mas o candidato a vereador, ele não promete isso. Ele vai conversar com o prefeito para tentar viabilizar, tá certo assim, novas estruturas. E ele pode, sim, fiscalizar essas estruturas para ver como é que está indo o andamento, entendeu? E isso é fato. Aqui nós precisamos, sim. Não tem jeito. Tem muito que melhorar, né? Não, se a gente for comparar o número de leitos pelo número de habitantes, a gente sabe que tem uma falha. E, na entendeu? verdade, a gente conversou aqui com outros políticos, né, o agente público que vieram aqui já. O Guarujá tem a ilusão, vamos dizer assim, de que a gente dispõe de um hospital verdadeiramente público. E a gente não tem. O Santo Amaro é uma entidade privada conveniada com a prefeitura, com o SUS e tal, mas nós não temos um hospital público de verdade que seja totalmente público assim, que seja uma instituição pública. O Santo Amaro Não, o Santo Amaro é SUS, né? Sistema Único de Saúde. Ele tem convênio com o SUS. Ele pertence à Sociedade Santamarense de Beneficência, tal. Ele é uma entidade que tem convênio com o SUS. Então, existe até uma discussão aí sobre a gente ter ou não um hospital municipal verdadeiro, ou estadual que fosse, ou ter um AME aqui que a gente não tem. A gente não tem um ambulatório de especialidades como tem Cubatão, Santos e outras cidades da região. O Guarujá não tem um AME ainda.
Então, a gente tem algumas dificuldades, assim, né, ainda a serem resolvidas, e para isso precisa muito mais do que só a galera pensar em quem vai votar. A gente insiste aqui, precisam as pessoas entenderem que a participação pós-eleição também é fundamental, porque vai a cobrança, a base dos vereadores e das vereadoras Não, que é queiram necessário lutar. conversar que, veja bem, você pode vender seu voto, mas quando o seu filho ficar doente, onde é que você vai levar? Entendeu? Então você tem que pensar. Tem que pensar e muito bem na hora de vender seu voto. Vocês têm que ter noção de votar em pessoas que tenham propostas, porque depois a situação fica mais complexa quando vocês vão cobrar estrutura, hospitais, etc. Sim, sim, o Santo Amaro tem esse convênio, mas ele é SUS e é necessário ter outros hospitais, SUS e outros hospitais particulares que atendam os convênios. Aqui é necessário que tenham atrativos para que os hospitais das grandes redes venham. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, é que as pessoas que tenham geração de emprego. Quanto mais gente empregada, mais gente em situação melhor, que possa ter convênio, possa ter abertura para hospitais, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente Sim. tem que criar dignidade A nas gente, a pessoas. gente pensava assim, pensava e aconteceu, até não na medida que a gente imaginava, né? Que eu conversava muito com algumas pessoas. Alguns anos atrás, a gente não tinha uma faculdade de medicina aqui. Hoje nós temos duas. Que é muito legal, Né? É as assim, duas. faculdades ótimas, excelentes, com excelentes notas e tal. E isso, com o tempo, deve trazer resultado positivo Já para a está trazendo, cidade, né? resultado positivo para a saúde das pessoas, porque essas faculdades, de uma forma ou de outra, acabam acessando a demanda. O Edu, que estava aqui antes dando entrevista, há pouco tempo, quando eu trabalhava na UNAERP, a gente já conseguia lá concurso de enfermagem, se eu vivenciei na prática, fazer alguns atendimentos básicos para a população, consegue se ofertar, né, algumas coisas que vão além de ter alunos de fora, do fomento econômico que uma universidade traz, mesmo não sendo uma pública, né, e tal. Eu queria aqui conseguir dar boa noite, se eu ver, Rodrigo Martins está ao vivo, está com a gente, Marcita, Zoel Siqueira, Daniel Ribeiro, Terminal Retroportuário, José da Mata, ahn, João Guilherme, Júlia Falcão, Patrícia, tem uma galerinha aqui, gente. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, que meu celular chega uma hora que trava, mas obrigada por estarem aí. Coloquem os comentários, depois a gente responde, né? Daniela, eu queria ver contigo, assim, também, se a gente consegue ter tempo de entrar na questão, e isso eu vou falar daqui a pouquinho, da participação da mulher na política, como essa a gente acaba encontrando mais dificuldades, né, de participar e tal, e qual seria teu ponto de vista sobre isso. Mas eu queria que você falasse, como médica da área, né, psiquiátrica, dos preconceitos que essa área ainda sofre, não só para o paciente, não só para o médico, não só para. Eu vejo como paciente clínica dessa parte, né? Estive em tratamento por um tempo, estou de alta, não sei até quando, mas estou. Mas eu sempre tento conversar com as pessoas que assim, eu tento dar explicações bem simples para que as pessoas entendam. O cérebro da gente é um órgão do nosso corpo. E socialmente não é visto desse jeito. Então as pessoas têm vergonha de o cérebro, uma parte dele adoecer, ou ficar gripado, ou, né, assim, fazendo uma analogia, como se fosse uma coisa mais simples ou mais grave, as pessoas têm vergonha. E aí já complica, porque por ter vergonha, dificulta elas procurarem tratamento, dificulta elas entenderem a necessidade do tratamento, acaba tendo mitos como, não quero ficar dependente de remédio, como se o diabético pudesse escolher, como se a pessoa que tem pressão alta pudesse escolher e falar, eu não quero, então... Porque, gente, eu parto desse princípio, se as pessoas entenderem que o cérebro é um órgão do nosso corpo, e como qualquer outro órgão vai adoecer, não tem que ter vergonha de nenhum transtorno ou doença ou qualquer coisa que seja. Como é que você Flávia, vê eu isso? vejo isso assim, olha só. A medicina evoluiu bastante. É que antigamente não se sabia exatamente as funções cerebrais, né?
Já tinham-se muitos estudos, muitas teorias, mas exatamente a função cerebral não era bem especificada. A medicina evoluiu muito e hoje já se consegue saber exatamente as funções cerebrais. E isso daí traz crescimento porque melhora muito as formas de tratamento. É um boom, esse é o boom do século, melhorar a qualidade de vida do doente, do paciente, entendeu? Para que ele tenha melhor desenvoltura. O estresse e as patologias modernas pioram e muito. Elas geram, sim, um envelhecimento precoce. E isso, a indústria também, toda a parte que pode melhorar a qualidade cerebral. Mas veja bem, graças a Deus, nesse aspecto, eu sou a favor da internet e às vezes sou contra. Mas nesse aspecto. É o caso de ódio e de amor. O ódio e amor, E nesse aspecto é muito interessante, porque a internet veio informar o que é realmente o tratamento com relação aos pacientes psiquiátricos. Entendeu? O paciente psiquiátrico, ir ao psiquiatra é como ir ao dermatologista, é como ir ao cardiologista, é como ir ao endocrinologista ou ginecologista. É uma área da medicina como qualquer outra área da medicina. Então, o psiquiatra, ele é um médico que ele estudou 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência ou especialização, tá certo assim? Depois que ele fez 9 anos, ele vai começar a lhe clinicar. Aí o pessoal pergunta, doutora, mas o psiquiatra é médico? Eu vou explicar melhor. O psiquiatra está para o ortopedista, como o psicólogo está para o fisioterapeuta. Então, são pessoas que trabalham juntas, trabalham unidas para melhorar o doente. Quando você tiver uma patologia, uma doença, alguma angústia que te gere sofrimento, que você não consiga lidar com ela, procure o profissional da área de saúde e explique isso. Ou na USAFA, ou no PAN, ou o psicólogo que estiver mais próximo de você. Ou no CRAS. Ou no CRAS. Procure acolhimento. E esse acolhimento, sim, vai fazer com que você vá, se necessário, encaminhado para o médico psiquiatra. E o médico vai abordar e, se necessário, ele vai lhe passar a medicação. Veja bem, as medicações, elas não são assim, você toma um azulzinho, você toma um amarelinho, você toma um branquinho. Não. As medicações são de acordo com a sua queixa. Por quê? Existem vários hormônios dentro do cérebro que são reguladores. E as medicações regulam estes hormônios para você conseguir dormir melhor, para você conseguir ter prazer, para você conseguir não chorar, para você conseguir ficar menos ansioso, para as crises de pânico normalizarem. Mas, doutor, eu vou ficar viciado? Não, você não vai ficar viciado. As medicações, nós, pelas pesquisas, nós que eu digo, os médicos, é o 5º prescritor de tarja preta. A gente não prescreve mais tarja preta. Muito pelo contrário, as medicações hoje, a maioria muito, delas, né? É tarja vermelha. Não vai lhe causar dependência. E é muito bacana que, se você estiver sofrendo, procure um médico. Procure um clínico que ele vai lhe avaliar. E, se for necessário, ele vai lhe encaminhar para um médico da minha área, entendeu? A medicina, eu fico tentando sempre, independente da política, de qualquer coisa, antes da política eu sou médica, eu vou ser médica a vida inteira. E antes de ser médica é ser humano, né? Não, eu vou estar no meu consultório, se Deus quiser, a minha vida toda. Eu vou estar no PAN, trabalhando da minha área a vida toda, porque a minha área, eu nasci para ter este trabalho, e no caso, a política, ela passa, não é verdade? Agora, nós, quando nos juntamos, a sociedade civil, quando começa a querer reivindicar e se unir para mudar, para trazer crescimento, entendeu? Para a população, eu acho que é muito interessante vocês pensarem bem em quem vocês vão votar. Votem em pessoas com propostas concretas, que elas saibam, quando for necessário, reivindicar e melhorar os serviços públicos do Guarujá. É complexo isso, mas nós estamos agora, em 2024, num ponto de partida que ou o Guarujá expande, como todas as cidades vizinhas estão crescendo, tá certo assim, ou entra em colapso. Essa que é a verdade, né? Tá vindo o aeroporto vai trazer crescimento para o Guarujá, tá certo? As universidades vão trazer crescimento para o Guarujá precisa se estruturar.
O próximo gestor, tá certo, do município tem que ser uma pessoa qualificada. E os vereadores também precisam ser pessoas qualificadas, com propostas concretas, que saibam reivindicar, que saibam pedir, que saibam lutar, fiscalizar e referenciar emendas que possam trazer crescimento para a cidade. Vai muito além de ser uma pessoa legalzinha, uma pessoa que tem que ter Ou seu algo mais, né? amigo, tem que sim, nós precisamos conversar sobre isso. Entendeu? Porque quando faltar vaga, quando faltar vaga de UTI, graças agora a gente tem um serviço de hemodinâmica, mais uma cirurgia cardíaca, outras situações mais complexas, então, vocês vão conversar com quem? Então, precisa mudar esse perfil. Eu não quero criticar ninguém, eu não gosto de criticar, tanto que você viu até agora que eu só falo em propostas, né? Aliás, eu falo em ideias, em propostas, até quando você perguntou para mim, doutora, mas o que você acha hoje do sistema público? Eu acho que tem algumas questões que não cabe a mim falar. Se eu for criticar, eu tenho que apresentar uma proposta de como nós vamos resolver. Sim. Chegar só e criticar não resolve. Você está entendendo? Você vai me trazer uma crítica. Vamos lá, vamos estudar para ver como é que a gente resolve aquela crítica. Como é que a gente consegue resolver aquela situação. Como é que a gente consegue melhorar a situação de determinada população. Não é verdade? E para isso é que a política serve, tá? É só para isso, né? A senhora acha que a senhora vai conseguir sozinha? A senhora com as suas ideias? Já teve muita gente que falou isso para mim. A senhora acha que a senhora vai conseguir sozinha? Não sei, mas eu sei que eu vou tentar. Eu acredito que sozinho, só eu penso, né? Que sozinho ninguém consegue nada, né? É. assim, nada, assim, tá. Eu Exatamente, consigo fazer mas a sozinha gente pode tentar. um miojo, né? Mas assim, se é para fazer, tem que ser uma mudança coletiva e começando pela mentalidade, né? Do modo de votar, da cidade que a gente quer, a gente insiste muito nisso, assim, não só aqui no Guarujá, mas em outras cidades que vão, todas as cidades do Brasil vai ter eleição, as pessoas pensarem como que você quer a sua cidade, né? Boa noite aí para Patrícia Miranda, Júlio Falcão, tem mais uma galera que aí trava, eu começo a ler trava. Daniela, deixa eu voltar um pouquinho lá na questão, a gente já volta para a política, a gente aqui é papo, assim, né? Para não deixar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, até anotei. Sobre a questão de procurar ajuda nas questões dos problemas psiquiátricos, né? Primeiro, eu queria dizer assim, como paciente, né? Estou falando aqui como entrevistadora e como paciente, tomei medicação por 2 anos, já fazem 4, quase 5 que eu não tomo. Durante o meu desmame, que a gente chama quando vai sair da medicação, né? E eu parti para a medicação após uma tentativa de SUI, que minha família nem soube. Tem gente da minha família que nem sabe até hoje. Mas, assim, depois de uma tentativa, eu acabei procurando ajuda. E depois disso, depois do desmame, depois de ficar sem remédios, eu me vi no começo da pandemia fora do Brasil, no lugar que começou a dar terremoto, 3 dias depois começou o lockdown. Aí, 4 dias depois, veio a notícia do Brasil que minha mãe estava com câncer, eu tinha que vir, não tinha como vir. Uma agonia, assim, que mesmo que eu fosse saudável, eu tinha enlouquecido, vamos dizer assim. E consegui passar por tudo isso, graças a Deus, sem usar a medicação. Eu tinha e não fiz uso, porque até ali eu já tinha outras ferramentas, eu tinha trabalhado o autoconhecimento, eu já entendia o meu problema, eu já conseguia diagnosticar em mim mesmo quais eram os sintomas, porque a gente começa as primeiras vezes, eu não entendia o que estava acontecendo. E com o tempo, porque não é só a medicação, vai a conversa, a psicologia, vai você entender aquele quadro. Então, quando eu começava a ter uma crise de pânico, de ansiedade, eu conseguia captar que era aquilo. E aí eu fui conseguindo entender, né? E não voltei a tomar medicação. Então, gente, não existe isso de viciar. Na prática, não existe isso de viciar. E mesmo que vicie no sentido, né? Que você não consiga fazer o desmame, pensa que é uma pressão alta, que é uma diabetes do teu cérebro. Pensa Exatamente, que é mas né? Que é uma alteração hormonal. alteração hormonal. Na menopausa, às vezes, não é necessário reposição hormonal? Vai ter que lidar com Por que aquilo, não no né? cérebro, entendeu? Agora, eu fiquei com uma coisa assim, eu dei essa volta toda para chegar na pergunta, gente, eu sou assim mesmo. A gente, quando está triste, que nem você falou, a gente procura ajuda e tal. Mas isso é no caso de uma das patologias ou das coisas que seria, no caso, depressão e tal. Mas em outros tipos de patologia, como eu convivi já com pessoas esquizofrênicas, ou narcisismo, que está sendo muito falado hoje, ou outras dificuldades, né?
que são da área psiquiátrica também. Como a pessoa vai se detectar naquele local a ponto de procurar ajuda, porque não tem a tristeza como sintoma, não tem o isolamento ou outros sintomas mais clássicos da depressão, vamos dizer assim, mas não deixam de ser problemas da área de psiquiatria. Cláudia, nesses casos é interessante que as pessoas que estão em volta, se perceberem que o paciente não está legal, que aquela pessoa não está legal, abordar, acolher e, se necessário, encaminhar o núcleo familiar, o núcleo de trabalho, até a própria escola, quando acompanha o aluno, quando acompanha os pais dos alunos, se perceberem que a pessoa não está legal, encaminhar para o serviço de saúde, para a pessoa ser acolhida. Porque o paciente, assim, quando ele está dentro do furacão, entendeu? Ele não consegue perceber. Para ele tá tudo desorganizado, ele tá lutando, ele não tem uma patologia mental, entendeu? Não tem, eu não tenho isso. Eu não tenho essa doença. Quem está em volta começa a perceber e traz essa pessoa para si, acolhe essa pessoa para conseguir tratar dessa pessoa, entendeu? Ou menos tenta, né? Ou menos tem que abordar. E há muitas pessoas falando, pode ser que a pessoa aceite e procure e trate, entendeu? Então vale a tentativa. Porque, Exatamente. tipo, de casos de burnout mesmo, que está até todo mundo falando agora, porque é a vantagem da internet, né? Que nem você falou, tem doenças que a gente nem ouvia falar, não sabia nem que existiam. E agora se tem diagnóstico, se tem tratamento, se tem o diagnóstico clínico, tem toda uma coisa que antigamente, né, não tinha. O burnout é uma doença que tem que começar no local de trabalho. Além de começar no local de trabalho, o médico psiquiatra ele pode avaliar se é burnout, mas quem define é o médico do trabalho, que tem que ir no local do trabalho do paciente e ver que tem outras pessoas com a mesma patologia. Ah, tá. Então Não é é tipo só- coletiva, ela não é individual? Não, o paciente sim, mas se tiver, tem que ter mais casos de paciente queixando da mesma patologia, para ele atestar lá, não, realmente, tá certo assim, é um transtorno. É aquele ambiente que está causando, seria tipo, pra Exatamente. detectar Então o a médico vai em fonte. loco para poder ver se realmente ali tem burnout. E vou te falar, quem definiu isso, tá certo assim, foi o CRM, foi o Conselho Federal de Medicina, que determinou uma série de normas para a medicina do trabalho. Então não é só o médico, não é só o paciente chegar e falar, porque eu tô com burnout. Não. Porque. Não, a gente tem que ver. Muitas pessoas começam a apresentar o quadro em maior intensidade no local de trabalho, mas a gente não sabe a história genética, não sabe como é que é em casa, não sabe, entendeu? Tem toda uma estrutura por trás. E às vezes descarregou, assim, a pessoa até imagina a princípio que é do trabalho, porque trabalha em um local estressante, salário baixo, ou seja, 99% dos brasileiros, mas aí a pessoa acha que é o trabalho, mas nem é. Pode ser uma ansiedade, crise de pânico, pode ser depressão, pode ser Não, qualquer o outra trabalho coisa. é um fator que complica, que pode sim adoecer. O trabalho pode adoecer, sim. Então, as empresas, o pessoal da área da saúde precisa adotar normas que melhorem a qualidade do trabalhador. Com isso, eles vão diminuir muitos afastamentos. As políticas públicas, aí a gente entra na política Né? de novo, Aquela- as políticas Sim. públicas do local de trabalho têm que principalmente, tá certo assim, ver e ter políticas públicas que melhorem a saúde mental, a qualidade de vida do funcionário. Com certeza, quando você tem esse tipo de atitude, você melhore muito o número de afastados, de doentes, por causa Então, da piora. as empresas entendeu, do teriam que quadro. ver não só pela questão da margem de lucro que cai quando a empresa, que são seres humanos na outra ponta. Né, o que a gente sempre insiste aqui, toda a sociedade entender que a gente é formado na coletividade por seres humanos, cada um na sua condição atual, com toda a sua história, cada um com a sua individualidade, mas vivendo em coletivo, já vai melhorar bastante. E no caso de esquizofrenia, assim, eu já lidei com o esquizofrênico e depois que eu lidei com o esquizofrênico, que foi descoberto, eu falei, gente, eu fiquei achando que eu era esquizofrênica. Que a gente começa a ver as coisas. Caraca, sou tão eu. Porque tem coisas que a gente se identifica. Porque, tipo. Mas se você for ler todo o compêndio, cada dia, cada patologia que você lê, você vai se achar em um lugar. Não é assim. Eu tenho horas que eu acho que eu tô Nem assim. tudo é assim. Eu sou o próprio alienista do Machado de Assis. Eu quero internar todo mundo e depois eu falo, não, me A interna sou esquizofrenia é uma eu. patologia grave
que normalmente acomete os pacientes de 16, logo na juventude, de 16 a 36 anos mais ou menos. Quanto mais jovem, mais intenso, mais grave. Existem 3 tipos básicos de esquizofrenia, que é paranoide, catatônica e hebifrênica. E quando você vai conversar com o esquizofrênico, você vê assim uma ruptura, uma fenda na linha de raciocínio. Ele consegue te explicar, ele vive bem, mas ao conversar com ele, você vai perceber que é diferente a forma de raciocínio como ele apresenta, entendeu? Assim, ele tem noção da realidade, porque Não, se ele tiver em surto, não. Mas se ele tiver medicado direitinho, ele consegue viver a vida dele muito bem. Essa história de ficar falando que o esquizofrênico é agressivo, que ele vai fazer isso, que pra mim é uma temeridade isso aí. Sim. Pra mim é uma coisa horrível, preconceituosa. Mas desde que ele busque tratamento. Sim, assim, ele vai se tratar e vai ver como qualquer outra pessoa. Tá certo assim? Porque no caso dessa pessoa que eu convivi, ele tinha uma fuga de realidade muito crônica. Tipo, o que todo mundo estava vendo não era o que ele via, e eu percebi que não era realmente o que ele via. Não era. Mas ele tem que ir pro psiquiatra, tomar o remédio direitinho, igual a quem é Pra mim diabético, foi mais igual a fácil quem... separar. Então, é igual a quem é diabético, igual a quem é hipertenso, porque se ele for medicado de forma correta, entendeu? Se o esquizofrênico for medicado de forma correta e tomar o remédio todos os dias, né? Ele não jamais vai ser, tá certo assim, um risco para a sociedade. É uma situação de extremo preconceito com o ser humano pensar dessa forma. E a princípio é entender que é uma doença, E, aliás, não é eu vejo isso como uma ignorância absurda, porque se o paciente tomou o remedinho dele, ele vai viver muito bem, tá certo assim? Não tem essa história de que ele é altamente agressivo ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que principalmente esse caso, a inclusive, educação... que eu estou te falando, que eu não vou citar a pessoa, mas é um dos meus ex, eu falei, se você não procurar tratamento, que eu estava tentando nessa, né, de tentar trazer a realidade e o tratamento. Eu falava, você pode colocar as pessoas que você ama em risco, caso você continue negando a existência e não se medicando, né? Não se automedicando, mas Tem que tomar o remédio. tomando remedinho. Então, tipo, até por amor, ou né, a quem você convive ali, porque senão foge do controle da pessoa. Não é maldade dela, foge do controle. Não é maldade. Assim, muitas né? vezes ele não é maldoso, ele não é agressivo, ele pode estar num surto, tá certo assim, e o surto fazer com que ele escute vozes e tenha pensamentos delirantes, entendeu? Agora, ele medicado... Com certeza, tranquilo. ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele se Evoluiu forma, tanto a medicação, se né? Que casa, coisa boa. nossa, com certeza, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, né? Precisa falar de forma mais clara e educacional às pessoas que têm essa patologia. Eu acho que o Brasil, sabe, voltando ali, ele precisa, não só o Brasil, mas o mundo, precisa ver que essas pessoas, esses pacientes, tendo essa patologia, eles são doentes como qualquer outro doente, que ele tem que tomar um remédio, que ele não é um risco à sociedade, né? Então, a política pública, de novo, tem que ser educacional, tá certo assim, para explicar para as pessoas que essas pessoas, elas se casam, elas se formam, que elas são muito mais inteligentes que a média. Eu conheço verdadeiros gênios, né? E são produtivas quando estão geniais, né? Eles são, entendeu? É interessantíssimo, é belo, é muito legal você aprender e viver e conseguir colaborar com a vida dessas pessoas, entendeu? Eu acho isso bom, é a minha área, é a área que eu gosto, não tem como. É muito legal isso assim do estudo, porque o cérebro, como a gente falou, o cérebro é uma parte do nosso corpo importantíssima. Assim, a mais importante, né? diga-se de passagem. Sem né? ela, nenhuma das outras recebe comandos e funciona e tal. Mas a gente, como ela lida com as emoções, com os sentimentos, com a razão, com a inteligência, com o aprendizado, a gente também é um compêndio de tudo que é daquilo que a gente viveu. Sim. Então, junta toda a nossa traumas. infância, trauma, nossa adolescência, Sim. nossas alegrias, nossas frustrações, os sonhos, os desejos, as metas e tudo. Então, é um negócio assim. E que no dia a dia a gente acaba deixando de lado a nossa própria construção. O nosso próprio eu, quem sou eu, o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto, o que realmente me faz bem. Isso vai ficando de lado. E aí a gente vira um atropelo para si mesmo. E essas coisas vão potencializando. Essas que poderiam ser só
pequenas pontas soltas, acaba virando um negócio mais complicado, né? Mas teve até uma pergunta agora na minha de domingo, às vezes eu solto uma caixinha de pergunta. Todo domingo eu tenho feito isso, está sendo bem bacana. E já sigam a doutora Daniela Samico, obrigada. né? Então, no domingo, eu abri e teve uma pergunta muito interessante. Tiveram duas perguntas. A mais interessante, assim, foi que a pessoa me perguntou, doutora, como é que faz para quando a pessoa pede o amor próprio? Que é essa situação, onde existem vários fatores estressores, que a pessoa começa, então, a ver mais os pontos negativos do que os pontos positivos. E aí eu expliquei em menos de um minuto, né, que ali é só uma perguntinha rápida, é muito superficial, mas pelo menos a gente pode dar luz para alguém que essa pessoa precisar. Dela se olhar no espelho e ver todas as qualidades que ela tem e escrever em pequenos recados, entendeu? 10 coisas que ela tem de positiva. E escrever 5 coisas que ela tem de negativo. E focar nas coisas positivas, tá certo assim? E trabalhar para melhorar as coisas negativas. Gente, ninguém é perfeito. Todo mundo tem algum tipo de sofrimento, de tristeza. Às vezes a pessoa é meio ansiosa, às vezes é meio angustiada, às vezes é meio depressiva. Procure... sim, anotar as suas qualidades, trabalhar com as suas qualidades, entendeu? É aquela história que a gente brinca, né? Que nós somos que nem uma plantinha. Faça exercício físico, tome sol, durma na hora certa. Se regue, meu povo. Tente trabalhar muito, porque o mundo vai dizer para você assim, você não é capaz. Você é doida. Você é isso. Você é aquilo. E não, você é normal, você trabalha, você é produtiva, você muitas vezes é bonita, muitas vezes também você acorda feia, entendeu? Mas normalmente você tem muito mais qualidades do que defeitos. Coloque isso na sua cabeça. Todo ser humano pode ter defeitos e qualidades. O que a gente precisa fazer? Melhorar as qualidades e trabalhar os defeitos para que esses defeitos virem qualidade. Isso é que é mais importante. No caso da pessoa que perdeu o amor próprio, né? Essa coisa, às vezes a pessoa nunca teve amor próprio. Às vezes nunca teve, passou a vida inteira sem trabalhar isso. Sabe? Mas tem gente que eu conheci já adulta que nunca tinha. Porque se a pessoa nasce, né, dentro da sociedade que a gente nasce, dentro de um conceito de padrões estéticos, de padrões de felicidade, de padrões de corpo, de padrões de tudo, de tom de voz, de padrão até de risada, porque, né, acontece até de uma pessoa, você ri muito tímido, ou você ri muito alto. Tudo tem aquele controle social ou de alguém que diz que aquilo é feio, aquilo é bonito, seu cabelo não é bonito, só não sei o quê. Para quem nasceu fora desses padrões e nunca se questionou quem colocou esses padrões, ou até quando, até que limite a pessoa vai se esforçar para adentrar naqueles padrões, porque aí entram pessoas que se acham gordas e ficam problemas de saúde, em vez de emagrecer saudavelmente, se aquilo lhe incomodar ou não, até onde é saúde, até onde é... Ou, para mim, por exemplo, mulher usar salto alto, que eu não uso, de forma alguma, nem a orelha furada eu tenho, porque eu não sou obrigada a ser bonita. Eu me coloquei isso na minha cabeça desde cedo. Eu não sou obrigada a ser bonita para ninguém. Eu só me obrigo a eu gostar de mim. Ponto. Isso assim, eu tinha uns 15 anos, eu já pensava assim. E isso me ajudou muito. Por quê? Eu era mais novinha, a irmã caçula, então eu era sempre tipo a minha irmã mais velha, como ela é bonita, ou até como ela é inteligente. Você é engraçadinha. Era o que sobrava para mim de elogio. Então aquilo depois que eu fui conhecendo, que eu desenvolveu. Então, assim, eu liguei o dane-se, o outro, né, a opinião, em geral, mais cedo. Só que eu já vi muita gente sofrer porque o cabelo não estava adequado, sofrer literalmente de passar produtos pesados, ou pessoas tomarem remédios pesadíssimos para emagrecer e quase enlouquecerem, e frustração, vou ficar com joanete porque está no salto alto, ficar com calo. Cara, eu não me imagino com calo, porque não, velho, eu não vou, desculpa. Mas você tá feia, você não tá elegante. Só lamento, você tá entendendo? Só lamento, porque há um limite entre eu estar adequada socialmente, estar razoavelmente adequada, entre eu me forçar. Só que, em geral, as pessoas se forçam, sofrem,
para tentar se adequar e nunca vai estar bom para todo mundo. Exatamente. Nunca Sempre vai ter tá. alguém que vai arrumar um defeitinho, né? Nunca vai Mas tá. aí isso Seus aí é olhos uma nunca- senhora lição de amor nunca próprio. vão ser Eu verdes gosto de o mim assim. suficientes. Não é? Seus olhos nunca vão ser verdes o suficiente. Seu cabelo nunca vai estar bom o Eu suficiente. nunca vou estar pra magrinho o suficiente. Nunca vai estar. Tá entendendo? Então, tipo, tem que chegar aquele momento de maturidade. E a pessoa fala assim, peraí, eu não posso deixar, porque aí potencializa todas essas dificuldades já que a Sim, gente tem. então é aquela lista do que eu tenho de positivo. Você sabe que eu estava andando outro dia com uma amiga, eu vou contar rapidinho, porque é muito Fica à engraçado vontade. essa. E eu e uma amiga indo tomar um café. Aí eu passei no ponto de ônibus, tinha um paciente meu lá, ele deve ter uns 19, 20 anos mais ou menos. Ele é muito pueril. Aí ele me viu, ô doutor Samir, tudo bem? Aí, oi, meu filho, tudo bem? Ô, doutor, aí botou a mão assim, tá godinho, hein? Tá godinho. Eu olhei pra ele e E falei, nem tá. não, eu não me importo mais com isso, não. Aí eu olhei bem pra ele e falei, mas rapaz, eu tava indo tomar um café, comer uma rosquinha, já não vou mais, não. Eu vou voltar a andar na praia. Mas Ai, é Cláudia. inocente, A gente né? tem que Tipo, pensar, é lógico, eu dei muita risada, tanto que eu repito isso pra todo mundo, porque eu achei muito engraçado. Eu acho que esse negócio, esses padrões, você tem, a minha genética é essa, eu posso melhorar por causa do colesterol, por causa do diabetes, pra eu me sentir bem. Eu já não sou mais jovenzinha, né? Eu já sou uma senhora. Ela é jovenzinha, Não, eu já gente. sou uma A senhora senhora. que sou eu. Olha aí. Quem é essa coisa fofa? Essa é uma apresentação do Colégio Cristo Rei, aonde eu fui a formiguinha. Tu parece estar Entendeu? rezando ali. Eu tava rezando pra Jesus tirar a neve que tava presa no meu pezinho. Mas olha. Eu era formiguinha. E aí você fez teatro de pequenininha, depois parou. Foi. Parei, não deu. Tinha que estudar e com a medicina realmente já toma bastante E essa é tempo. uma pergunta nada a ver, mas que veio aqui na cabeça agora. O Samico parece um nome japonês, o sobrenome... Samico é siciliano. Ah, Eu sou filha de italiano, minha filha. Italiano, Da fala, Sicília mangia ainda, que ó. te va bene, Eu ah. braba, rapaz, eu falo. E meu pai amado, era médico também, oftalmologista. Um cara nota 10, que me ensinou muita coisa. Cara fantástico. Aquela do lado dele? Sou eu. Aquela No dia da lá é minha tu? formatura. Nossa. Eu e minha mãe, Maria Clara. A minha mãe, menina, fez a eletrificação da Ponte Rio-Niterói e ganhou, a única Olha. mulher. E ganhou um diploma e uma medalha de prata. Que Depois legal. a minha mãe fez a eletrificação toda do estado do Tocantins. Que legal. A minha mãe era pioneira. A minha mãe era, sabe, assim, Dom Maria, andava com um rebento dentro da bota dela e a gente que não andasse na linha, não. Então, eu, assim, eu na aeronáutica, eu realmente, meu primeiro ano de formada, eu tenho muito orgulho dessa foto, gente. Porque Não, tem foi que um ter, trabalho né? muito legal. E eu não queria ir, não, viu? Meu pai que fez. Você vai, porque você é muito jovem, e você precisa, sim... Essa mulher se formou em medicina com 22 anos, meu bem. Era a primeira vez que eu ia sair de casa. Eu estava nas aldeias indígenas aí. Acho que aí já é divisa já. E eu estava vacinando os índios. Essa caixa que está aí é a caixa de medicações. É aquele enfermeiro. E qual foi a dificuldade maior que você encarou lá, assim, que você achou que já era ruim e quando você viu falou, não, é pior do que eu pensava? Um confronto de terra entre os fazendeiros e os índios. Você pegou ao vivo lá? Peguei em Cidrolândia e nós ficamos presos lá. 24 horas presos lá dentro, sem poder sair. Porque eles queriam trocar a gente, entendeu? Colocado pelo presidente da FUNAG. Ficaram refém, então. Fiquei refém lá 24 horas. Foi bem. E aí É uma situação bem complicada. Eu peguei uma vez o presidente da FUNAI e ficou ele sequestrado, Então, eu como eles queriam imprensa me do lado de trocar fora. pelo presidente. É lógico que o presidente não ia se trocar por mim, então eu fiquei lá, né? Lógico. Mas saiu, a gente graças a saí Deus, com a maleta na graças- cabeça, você Mas acredita? E meu pai falava, meu Deus, eu formei essa menina médica, não era pra ela estar nesse negócio de índio, e eu vou mudar o mundo. Mas é uma questão é muito interessante porque acho que o princípio do entendimento da questão indígena e até de outras culturas é entender a diversidade cultural, histórica Respeitar os mesmo. espaços, né? Porque isso é muito diferente, a gente às vezes fica naquela achando que cultura é só nossa, cultura é só aquilo que a gente fala, só aquilo que a gente... E existem diversidades culturais magníficas em outras localidades, não só dentro do Brasil como fora. Eu acho isso assim, cresce
a pessoa cresce como ser humano quando ela entende que há diversidade cultural e tem que ser respeitada Você como sabe, diversidade cultural, né? Claudinha, a aeronáutica foi muito boa na minha formação como pessoa, até para eu aprender a me defender e me posicionar como médica, porque eu era muito jovem. Agora, o índio foi muito interessante, aí minha formatura, 8 de dezembro. Todo 8 de dezembro a gente comemora. Há 25 Muito anos, bom. hein? Vou fazer 26 anos esse ano. O índio, ele me mostrou a extrema pobreza. Mas a extrema, entendeu? Ali eu palpava o abdômen do paciente no chão. E, por exemplo, eu tive uma família que eram 7 pessoas, pai, mãe, 5 crianças. E eles não escutavam. Ah, é deficiente auditivo, a gente comunitária, é deficiente auditivo, é deficiente auditivo. E eu, mas deficiente auditivo, mas teve alguma coisa, bateu a cabeça, aí só um sinal. Aí eu falei, não, então deixa eu ver esse ouvido. Aí fui eu ver o ouvido, era rolha de cerume. O que é isso? É uma rolha que a cera nunca lavaram o ouvido. Então a cera formou uma rolha, entendeu? Então ninguém escutava. Então nós Tem passamos que fazer aquele negocinho cerumim lá todo dia, durante 5 dias, a gente comunitária no ouvido de todo mundo. Depois a gente só lavou. Só lavar o ouvido direitinho, entendeu? Pronto, todos eles escutaram. Então você percebe como é que, sabe, às vezes o simples, bem feito, pode ajudar muita gente. Não, e essa distância Naquele dia na aldeia, pra gente que mal falava português, eu ganhei até um cocar de arara azul. Sem matar arara, viu? Pelo amor de Deus, só tiraram as peninhas. é uma distância muito grande. Eu tive um médico que eu trabalhei com ele, que ele participou dos primeiros projetos Rondon. Ele me contou uma história que ele viveu, que o projeto Rondon, ele pega os alunos na faculdade agora Sim. e vai para as comunidades e tal, durante as Exatamente. férias e tal. Ele lindo. foi, né, 1900 e bolinha, quando estava se formando e tal, foi para lá, para uma região, e eles levavam kit de higiene bucal, levavam anticoncepcional, levavam essas coisas. E ele falou, Cláudia, eu fui, eles passavam as férias lá, passam, né, os médicos ou formandos, passam as férias nas tribos e nas regiões mais distantes e tal, dão as instruções e voltam. Tal. E depois eles voltam no ano seguinte e tal. E aí levaram tudo, explicaram para as mulheres, o uso do anticoncepcional, papapá, toda coisa, aquela coisa toda, vermífugo, toda, né? Tudo aquela coisa base. E aí eles voltaram no ano seguinte e as mulheres estavam tudo grávidas, eles tinham feito todo o processo para tentar evitar a maternidade indesejada e tal. E aí, falaram, mas o que aconteceu? A gente não conversou com vocês não entenderam? Sabe o que elas responderam? Isso ele me falou assim, elas responderam, não, mas os meninos ficaram com fome, a gente deu para os meninos. Eles deram os anticoncepcionais para as crianças comer, para ver se tirava a fome. E aí ele falou que eles entraram em choque, não sabia, tipo, até encaminharam aquele grupo para pesquisa de efeitos hormonais nas crianças, porque as crianças acabaram sendo bombardeadas com hormônios que não tinha, sabe, assim, razão, e a razão era ali, aquele estado, como você falou, de miséria, de desinformação, e, por um lado, de choque cultural, né, porque são culturas distintas, mas que a partir do momento que a gente interviu na cultura deles, a gente interviu levando vírus e doenças que eles não teriam se não tivessem tido contato com a gente tem que dar um jeito de resolver essa pendeia toda. A medicina ela tem que ajudar, mas até aonde deve ir a medicina é até onde as questões culturais, entendeu? As questões culturais elas devem ser respeitadas. Por exemplo, inclusive com relação à religião. Tem algumas questões dentro da religião que são rituais daquela determinada religião. Eles não são quadros psiquiátricos, entendeu? Então é necessário respeitar a cultura. Isso acontece aqui na cidade também, né? Tá no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, entendeu? Aliás, teve uma pergunta que também me chocou. Que um paciente me perguntou assim, doutora, na medicina homossexualismo é considerado doença? Você respondeu ontem, né? Eu jamais, de maneira nenhuma, o homossexualismo não é considerado doença. Ele não. Aí eu vou para a teoria. Portanto, não tem cura, né? Já que nem é doença. Ele não está classificado no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, nem no CID-11, tá certo assim.
E também no DSM, então não é uma E para quem doença não sabe o jamais. que é CID, é Código Internacional de Doença. Toda Código doença tem um Internacional. Código Internacional de Exatamente. Doença, tem um CID, tem um Todas número. tem um número. No mundo inteiro é o mesmo número. Se eu estou no Brasil, é esse número. Se eu estou na Inglaterra, é esse número. Se eu estou na Alemanha, é esse número. CID 10, CID 11. Os médicos se reúnem no mundo inteiro e fazem um CID, uma classificação internacional de doenças. E então o homossexualismo Ah, não. essa foto é linda. Essa foto, Oh, menina, eu usava do Jardim Las Palmas e esse garotinho machucou a mão. Ele entrou dentro do meu consultório, eu fui, ele, doutora, ó, minha mão. Aí eu olhei a mão, vamos lá fazer um curativo. Aí fiz o curativo nele. Aí ele falou, mãe, é foto, a foto. Tira a foto, mãe. Ele quis tirar a foto comigo. Eu guardei que essa foto, que eu amei lindo. essa foto. Eu É gosto de muito criança, lindo. amo criança. É, Essa é a minha criança predileta. tem quantos anos? Rapaz, tá com 15, tá gigantesco. Não é Tá mais uma grandão. criança. Crescem tão Já tá rápido, né? jovem, já Crescem tão rápido. É o adolescente. que eu tento conversar com as pessoas. A minha mais velha já está com 34. Então, assim, passa muito rápido. Outro dia estava cantando Noite Feliz, toda errado, vestida de anjinho na escola. Então, é muito, muito rápido mesmo que passa. Mas essa questão, assim, voltando a essa que você colocou, de homossexualismo não ser doença, e a gente ter que Uma questão séria respeitar, isso. né? E a gente ter que respeitar as questões culturais e, às vezes, até das religiões. A gente, infelizmente, enquanto sociedade, ou felizmente, né, não sei, para alguns acham que é feliz, nesse sentido, a gente acaba tendo uma imposição das religiões que têm mais adeptos no nosso país do que as outras que teriam, em tese, menos adeptos. Então a gente tem algumas coisas assim, não, mas essa é da minha fé, isso é da minha religião, você tem que entender que essa é a verdade. E isso é conflitante. A gente tenta, já tocou aqui no assunto, a gente já trouxe pastores aqui, pessoas de Umbanda, Hare Krishna, eu já trouxe. Esse programa é novinho, mas ele tem uma história já assim, Legal. de multiplicidade de assuntos, né? E eu acho importante a gente lembrar sempre para as pessoas que você tem o direito à sua fé, o que te garante o direito à sua fé é, inclusive, o direito do outro ter uma fé diferente da sua. Não é só a sua fé, por mais que no seu pensar ela seja absoluta, para o outro ela pode não ser absolutamente nada, porque não é o que aquele outro acredita. E respeitar isso é conseguir conviver numa sociedade mais harmoniosa, né? Quando você colocou que não tem cura, como é que a gente lida com as pessoas que, inclusive pela internet, estão vendendo a cura gay? Eu nem entro nesse mérito, porque aí nesse aspecto você vai me ver o meu lado siciliano, entendeu? O meu lado Vamos siciliano. parar no ponto que não é doença. Ponto já dá, né? Porque Se não é doença, não tem você cura. vai ver a Daniela brava, e olha, já tem uma fuma de brava, rapaz, mas eu sou mesmo. E ali em Salvador, você estava... Foi no congresso esse ano. Foi esse ano, no Congresso Brasileiro. Eu acho legal, eu acho importante participar de congresso. A gente sempre brasileira de aprende. psiquiatria. É. Ah, E aí tá. sou eu no meu consultório, trabalhando todo dia, todo santo dia que eu faço consultório, todo dia, graças a Deus. Inclusive domingo, não? Não, sábado, Tá. domingo. E para quem não... Eu só fui entender um pouco a diferença quando eu precisei. Mas muita gente ainda confunde psicólogo com psiquiatra. Vamos dar uma explicaçãozinha para quem não entendeu a diferença. Inclusive, eu coloco sempre, você é o quê? Eu sou médica. Entendeu? Eu vou com ponto A. O médico psiquiatra fez os 6 anos de medicina, depois fez 2 anos de psiquiatria e 1 ano de clínica médica. Então, o médico psiquiatra, ele fez 6 anos de faculdade de medicina, ele teve que aprender a fazer parto, ele teve que aprender a tratar infarto, ele teve que aprender a tratar hipertensão, ele teve que aprender a tratar diabetes. Depois que ele aprendeu todas as cadeiras básicas da medicina, ele faz 3 anos, que é obrigatório hoje 3 anos, de psiquiatria, que é o primeiro ano de clínica médica e 2 anos de psiquiatria. Ele fica só para aquilo. O psicólogo faz 5 anos de psicologia. Muitos fazem mestrado, doutorado, entendeu? Eles são, cada vez mais eles estudam mais. E a psiquiatria está para a ortopedia como a psicologia está para a fisioterapia. Nós trabalhamos juntos. Os psiquiatras, eles medicam.
Medicam sim, quando necessário. E encaminham normalmente para os psicólogos que dão todo o suporte para que ocorra a adesão à medicação e a forma de melhorar o comportamento do paciente perante aquele problema que ele tem. Muitas vezes, só a psicologia, a psicoterapia ajuda bastante, porque tem algumas patologias que são comportamentais. Então, o paciente está super estressado porque ele trabalha 18 horas, ele não dorme, ele mal come, ele tem um pensamento acelerado. Nesse aspecto, o psicólogo, ele entra na vida diária do paciente dele e treina ele para melhorar a qualidade de vida dele. É muito bacana isso, eu recomendo que todo mundo faça, porque a psicologia em si, ela gera em você uma autorreflexão. E essa autorreflexão gera crescimento. Eu trabalho faço parceria com várias psicólogas, eu adoro elas são super eficientes, entendeu? E a medicina em si, ela é, como é que eu vou te dizer? Ela é multidisciplinar, né? É medicina, psicologia, terapia ocupacional, no caso da psiquiatria, né? Assistência social, que é básica na minha área. Eu tenho uma assistente social lá no PAN, que eu sou apaixonada por ela, que eu falo que é a minha salvadora da pátria. Nem vou falar o nome dela, mas começa com S, entendeu? Mas para não dar ciúme nas outras, né? Mas elas são amáveis e é isso aí, gente. Nosso trabalho é esse. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O psiquiatra é médico, o psicólogo médico. não é médico. Não, não é médico. Então assim, psicólogo é bom ir, é bom se conhecer, fazer terapia e tal, mas não é médico. Por isso que o psicólogo não pode receitar remédio, essas coisas. Aliás, muito menos a galera de internet, tá, gente? Receita médica é com um médico que preferencialmente tenha ali examinado, tenha feito o seu quadro clínico, tenha feito toda a anamnese com você, tenha feito toda aquela. Saiba o que está fazendo, né? Uhum. Porque fica aquela coisa, fulano tomou aquilo, eu vou tomar também. Fulano tomou, não pode. Cada um é cada um, né? Exatamente. Até porque, olha só, tem alguns quadros que você acha que é psiquiátrico, mas pode ser uma disfunção tiroidiana, você pode estar fazendo um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo. Eu tive uma disfunção tiroidiana grave, que eu tratei, uma doença autoimune. Então, e ela decorre muitas vezes com quadro depressivo, entendeu? E a gente tem que, no meu caso, eu tinha que tratar a tireoide. Eu tive que tratar direitinho, porque era uma doença autoimune. Então, as tireoidites, os prolactinomas, e são várias patologias clínicas que têm reflexo e que têm sintomas psiquiátricos. Então, a gente tem que tratar essa patologia em si para melhorar o estado global do paciente, entendeu? Então, o psiquiatra, nesses casos, ele, digamos assim, ele é coadjuvante. O clínico é o médico principal, tá? Então, não adianta você, meu vizinho, eu vou lá tomar um remédio do meu vizinho que eu estou ansiosa. Você pode estar com uma disfunção tiroidiana grave e estar comendo bola, tipo assim, né? Não tratando direitinho e a doença só vai piorar. E eu, assim, olhando de fora, eu vejo muita gente tomando muito remédio para dormir, né? O sono tem sido, assim, uma coisa, um problema recorrente. As pessoas perdem o sono por várias maneiras e tal, por várias causas, né? Eu, quando tenho insônia, eu procuro fazer insônia produtiva, digamos assim. Eu vou assistir documentário, ou eu faço crochê, tricô, tipo, eu falo, já que eu não vou dormir, peraí, que eu vou fazer alguma coisa útil. Então, mas é grave. Então, a internet, o aumento da tela, né, para alguns pacientes ela dá sono, mas para vários pacientes ela aumenta o foco. Aumentando o foco, você vai diminuir o seu sono, você vai ficar atento. Então, você tem que sim. A gente brinca, o triptofano é uma substância que ajuda bastante. Então, comer folhas verdes, fazer exercício físico, fazer caminhada. Eu acho importante a caminhada, os exercícios físicos no período da manhã, porque muita gente faz exercício físico à noite e fica mais ansioso na hora de dormir. Regras básicas. O sono se combate com regras básicas, com um pouquinho de disciplina, você consegue melhorar a qualidade do seu sono. Diminuir café, estimulantes a partir de 6 horas da tarde. Isso tudo pode ajudar. Agora, se não conseguir dormir, aí é necessário entrar com medicação para dormir, porque a insônia grave, ela aumenta um hormôniozinho chamado cortisol. E isso é muito difícil. Entendeu? Acaba afetando toda outros órgãos e outras patologias. Eu consegui, assim, depois de algum tempo me deram a dica de eu, por exemplo, não
não comer alimentos pesados, muito perto de dormir, desligar, inclusive, até o sinal de Wi-Fi do celular, eu desligo, para não ficar naquela expectativa se vai chegar a mensagem ou não, porque eu sou ansiosa, né? Então, tipo, então desligo. Então, não sei, eu sei que não vai chegar nada, pronto. Coloco uma música relaxante e tal, e eu tenho, graças a Deus, dormido até bem, assim, mesmo, tal. Mas quando vem aquela insônia uma ou outra, eu falo, peraí, então vai ser produtivo. É hoje que eu maratono aquela série que eu vejo que eu não vou dormir, porque antes eu ficava agoniada também. Ah, eu preciso dormir, aí fica, a agonia acaba piorando, dá mais ansiedade ainda. Então, falei, peraí, vamos frear isso aqui. Aí, insônia, cadê minha linha, cadê minha agulha? E vamos embora. Eu tinha te falado antes, a gente até estourou o tempo aqui, mas assim, você vai voltar, ela vai voltar, gente. Eu já vou agendar, ela já vai voltar. A Obrigada, gente Claudinha, vai pela ter força. mais, assim, e tem muito assunto. Mas dá uma coisinha básica, assim, uma pincelada do que você acha da participação da mulher na política. Essa pergunta é maravilhosa. O que eu acho? Eu acho assim, sabe? A nossa geração, não a nossa geração, mas as mulheres nessas eleições municipais vão fazer muita diferença, tá certo assim? Eu brinquei até outro dia em outro programa que a Faculdade de Medicina ela tinha 90 homens, 10 mulheres há 30, 40 anos atrás. Hoje, as faculdades são 60 mulheres e 40 homens. Isso também vai acontecer na política. É necessário que a bancada feminina da Câmara dos Vereadores aumente, tá certo assim? Porque nós precisamos ter voz. Eu brinco que na hora do pega pra capar, quando tem falta de creche, quando precisa de cesta básica, quando a coisa toda piora, as mulheres é quem sabem o que acontece dentro de casa. Então, pessoal, principalmente mulherada, quando vocês forem votar, votem nas mulheres, tá certo assim? Muito pessoal brinca, mas mulher não vota em mulher. Vota sim. Se a mulher tiver proposta, se a mulher souber se impor, se a mulher souber políticas públicas que podem ajudar outras mulheres, nós vamos aumentar o número de vereadoras na próxima eleição. E é nisso que eu aposto e é nisso que eu acredito. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Mulheres, pensem nas mulheres. E é muito importante lembrar que a maioria dos eleitores, do quadro de eleitores na cidade de Guarujá, principalmente, é de mulheres. E a gente não consegue, até hoje, que eram 17 vereadores, agora vão para 19, a gente não conseguiu ter sequer 5 vereadoras, que não daria nem metade ainda, entendeu? Então, tipo assim, quando repetem isso, mulher não vota em mulher, a gente coloca já Vota assim, sim. mulher não votava, e isso é passado. A mulherada daqui para frente tem que entender que o papel dela é muito acima de ser um corpo gostosinho, de ser um cérebro pensante, de ser a pessoa que se banca, se sustenta e vai para onde ela achar que ela tem que ir. A mulher tem que participar também da política e da construção da sociedade. O pessoal, quando me vê falando aqui, o pessoal fala, Cláudia é candidata, e eu repito, eu não sou candidata, eu sou inelegível, graças a Deus. Isso, mas assim, não, eu sou cidadã. E a proposta desse programa é trazer várias opções para vocês durante esse ano, fora as outras pautas que a gente tem trazido. E é nesse sentido de fazer ou ajudar, dar uma cutucadinha para que você pense no que você está fazendo na participação da sua sociedade, da sua cidade, da construção de tudo isso, da construção de si mesmo, da sua vida consigo e com o outro, das suas responsabilidades. Tudo isso a gente fala aqui. É bem amplo, porque eu tenho muita vontade de falar muita coisa. E eu falei, vou fazer o meu programa, que ao menos o meu eu consigo falar e trazer outras visões, outras propostas, outros caminhos, sabe, assim, ampliar mesmo. Eu acho que precisa disso, precisa de diálogo, a gente precisa de conversa, eu tenho ajudado em algumas rodas de conversa, as pessoas têm conversado pouco. Eu acho isso muito frustrante, porque as pessoas, depois de pandemia, então ficou muita informação, muita coisa chegando, e aquele fica vazio de muita coisa e nada ao mesmo tempo, né? É uma dicotomia, até fica aquele negócio assim, é muita coisa e quando vai ver não tinha nada de realmente importante, não tinha nada de realmente de relevante, ou quase nada, e a construção da gente mesmo, e do nosso dia, de cada dia maravilhoso. Hoje, preciso até deixar o registro aqui, a gente perdeu um amigo
Você falou que você perdeu um tio, né? Perdi. Perdi um tio. Eu também perdi um amigo Ontem. de lá dos Estados Unidos, que ele estava numa luta contra o câncer há muito tempo. E lutou, Francisco Assis. Ele foi o repórter que desencadeou todo o caso da Cíntia, aquela brasileira que o filho tinha sido sequestrado e tal. E é um cara que fez outros trabalhos fantásticos e estava nessa luta há muito tempo. Morava lá em Salt Lake, onde eu morei. E hoje ele partiu, depois de muita luta. E a gente conversava, e o que eu tento conversar comigo, com meus filhos, com as pessoas que eu gosto, de que a vida, ela tem que ser agora, ela tem que ter valor agora, ela tem que ter sabor agora, ela tem que valer a pena agora, ela não é assim, não é um desespero para ser feliz, mas eu tenho um desespero para fazer aquilo que eu posso fazer. Então, e aí nisso eu tento aumentar, ter minhas possibilidades, as minhas potencialidades, porque eu falo, cara, isso pode acabar a qualquer momento. Então, eu tenho que fazer valer a pena. Não é ninguém que vai conseguir fazer isso para mim. Ninguém, né? Às vezes um convidado consegue me trazer uma coisa legal, mas fazer valer a pena só cada um de nós consegue fazer por si mesmo. Com Né? certeza. A gente tem um momento, Marília Gabriela aqui, que tem as 3 perguntinhas surpresa, a cara dela que a gente não avisa. Opa! A gente não avisa. São 3 perguntinhas surpresa, assim, né? Uma dúvida, Daniela. Diga. Uma dúvida é a pergunta. Ah, Esse vai virar meme. não, foi uma dúvida. Eu falei, qual é a dúvida, né? Que você tem em relação à minha pessoa? Essa vai Uma virar- dúvida? Se eu tenho uma dúvida? Isso. Rapaz, eu tenho tantas dúvidas, eu me questiono tanto A para primeira melhorar que vem como na pessoa. Uma dúvida é política, viu? Quem será o próximo prefeito desse Guarujá? É uma dúvida. São tantas opções. Uma decepção. Uma decepção grave. Alguns políticos daqui. Eu acompanho algumas situações e não, esses políticos que eu comento não são os políticos que estão no atual mandato, que fique bem claro, tá certo assim. Não são, não. Mas outros políticos que estão na Câmara, entendeu? Não falo em relação à prefeitura, não. Falo que alguns que estão na Câmara realmente me decepcionaram como pessoa. Uma realização. Ganhar a eleição, minha amiga. Ai, ai. E começar 2025 com um mandato. Com uma série de questões e com várias propostas e tentar fazer diferença, entendeu? Consegue. Todo mundo que quer realmente fazer a diferença faz. Em alguma coisa. Sempre insisto nisso. Não adianta você dizer, não consigo, não. Faz. Você consegue. Se você quiser, você faz a diferença na vida de alguém, num quesitinho sequer qualquer. Faz diferença positiva. É só querer. Quer deixar mais alguma consideração? As redes sociais? Não, eu quero agradecer o bate-papo, A gente entendeu? está quase 2 horas falando, tu acredita? Essas 2 perguntas que você me pegou de saia justa, mas essa é o as 3 momento. perguntas eu gostei bastante. E eu acho que a gente não tem que falar sobre as pessoas, acho que a gente tem que falar sobre as propostas. Eu amo ser médica, não vou deixar de ser médica. O pessoal pergunta, e seu consultório, doutor? Eu falo, minha filha, meu consultório é o meu principal comitê, entendeu? Porque eu amo minha faculdade, eu não vou deixar. Mas o Guarujá precisa, sim, renovar, precisa ter gente lá que queira trabalhar pelos munícipes e trazer e construir situações melhores para a cidade. Então, me coloco como pré-candidata, não é verdade? Depois da convenção em que a gente define os fatos, Sim. tá certo? Mas a Então, princípio seria isso. Ela tá bom? está colocando o nome à disposição, Eu estou inclusive, colocando da meu nome à própria do disposição. partido. Ali está passando as É. suas redes sociais na internet, né? Eu tô vendo Obrigada, aqui, já pessoal, passou viu? pro pessoal E seguir. quem quiser me seguir, quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Se eu não souber, eu vou procurar me informar para saber, responder da melhor maneira possível. Claudinha, amei o seu programa, muito divertido. Obrigada, volte sempre. Ó, gente, aqui a gente tenta fazer isso, mostrar que sempre atrás de um bom profissional como ela, existe uma pessoa, que também é uma pessoa boa, e existe a questão coletiva da pauta da questão política. Obrigada, boa sorte mesmo. Por mais mulheres na política, gente, pelo amor de Deus, a gente não quer superar ninguém, a gente não quer ser superior a ninguém. A gente só quer um pouco quer somar. mais e um pouco mais de igualdade, no sentido de se a gente está aqui, a gente é a maioria da população, por que nós não chegamos a 10% na política? Por quê? A gente sabe que a gente é inteligente, a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente faz as coisas acontecerem. Então,
O resto é só preconceito. Deixa os preconceitos pra lá e bora. Vamos em frente. Bora lá. Esse foi mais um Fala Claudinha. Obrigado, Freixo, minha equipe. Bora, minha equipe. E também ao pessoal que está aqui acompanhando, que eu não esqueci o nome. João. João. Obrigada, Freixo. Obrigada, João. Valeu por mais essa, Freixo. Obrigada, gente. A Claudinha que te indicou. Também tem que agradecer Um ela. beijo enorme, Esqueci, Claudinha. Já estou sentindo sua falta. Estava esquecendo que ela Qualquer coisa fez a pode indicação. voltar, Olha, nós estamos aqui. Não falamos dela nenhuma vez. Já Agora estou que eu- com saudades, Ainda viu? bem que eu Lembre-se da sua doutora. Ainda Beijo bem que eu grande. lembrei a tempo. Mas é isso. E se você também tiver alguém para indicar, volto a repetir, pode indicar. Meu telefone está no Facebook, está disponível. Não para conversar, gente. Lembrando que tem gente querendo conversinha. Não é para coisas do programa, tá? E profissional também. Mas assim, valeu. Esse é mais um Fala Claudinha. Tem bastante vídeo das entrevistas anteriores no YouTube, ou aqui no canal Fala Claudinha, ou na minha rede pessoal. Bola para frente. Vamos viver o agora. Esse foi mais um Fala Claudinha. Até mais. Valeu.